Bom, boa noite. Aula de Fundamentos de Matemática, curso subsequente de Informática, IF Bobaitaba, 17/5/2021. Bom, dar continuidade ao que a gente fez no dia anterior, trabalhar com funções. Deixa eu fazer uma coisa. Ô, Canígia, aparece o som desse vídeo aí para você? Não, tá aparecendo não. Nada, né? Tá bom. É só uma dúvida que eu estava tendo. Idioma, informações. Beleza. Então, dando continuidade ao que a gente fez na semana passada, eu lembro que a gente fez, deixa eu ver, dia 11. Foi esse, não foi? Foi Não, esse acho, aqui. acho que foi não, professor. Terminamos a aula aqui agora. Esse Foi aí, esse ó. aí, ó, terminou aí. Perfeito. Oh, eu paguei. Terminamos aqui. Isso. Beleza. Tranquilo. Então, deixa eu pegar um novo documento. Yeah. Então, função afim, ou também chamada do primeiro grau, continuação. Então, nós vimos na aula passada como achar, como identificar, né, os valores de A a B, tá? Se eu fizer aqui, ó, deixa eu voltar lá. A gente tem aqui, a gente começou, definiu, aqui definimos, quando é uma função, quando não é uma função, alguns exemplos, valor da função. Aí trabalhamos o que era variável, o que era fixa, problema do táxi. Isso tem até algumas questões, tá? Calcular f de 0, f de 1 e f de menos 2. Basta que você coloque esses valores dentro do x, né? Multiplique. E assim por diante, outros valores, fração. E chegamos na construção gráfica. Eu ia continuar para mostrar para você como é que a gente construía o gráfico dessa função de forma mais rápida. Então vamos lá. Não precisa construir essa tabela que está aqui do lado esquerdo. Vai para cá. Continuação. Então eu tenho uma função
f de x é igual a 2x menos 10. Aí, pela aula passada, eu tenho que A é 2 e B é menos 10. Certo? Bom, primeiramente, aprendermos um novo tópico que é zero da função. Esse zero da função é também chamado de raiz da função. Então, quando eu perguntar assim, qual a raiz da função do primeiro grau? Quanto vale? Determine a raiz. Então, você vai encontrar um valor para x. Porque raiz, na verdade, é o zero da função. E o que é o zero da função? É você pegar a função f de x igual a zero. Por isso é chamado de zero da função ou raiz da função. Então, se você pegar a função aqui, ó, igual a zero, vai ficar 2x menos 10 igual a zero. E aí você cai numa equação matemática, onde você resolve como a gente vem resolvendo. 2x menos 10 é igual a zero, 2x é igual a 10, porque eu passo 10 para o outro lado, né? Troca de sinal. E aí eu tenho que x é 10 dividido por 2, x é igual a 5. Pronto. Aí eu tenho aqui a raiz, ou seja, determine a raiz da função do primeiro grau. Determinei. X igual a 5. Ou também chamada de zero da função. Bom, é o valor de x para que a função seja zero. Porque se você pegar esse x aqui ó, igual a 5 e colocar aqui dentro, ó, você vai ter uma explicação desse jeito, ó, na prova do 9. Vou botar aqui em verde. Então eu tenho que 2 vezes 5, foi o 5 que eu encontrei, né? Valor de x, menos 10. Aí eu fico com 2 vezes 5, 10, menos 10, que isso é zero. Por isso, zero da função, ou raiz da função. Ok? Então, encontrar zero da função ou raiz da função é simplesmente pegar a equação que descreve a função igual a zero. Outro exemplo. Então, encontre o zero da função. Ou qual a raiz da função? Exemplo. 3x menos 12. Aí, o que é que eu faço? Eu pego a função igual a zero. Aí fica 3x é igual a 12, que eu passo 12 para o outro lado. E aí fico com x igual a 12 por 3, x é igual a 4. Então, vou fazer isso aqui. Vou dar outro exemplo. F de x é igual a menos 2x mais 7. Aí eu pego a função menos 2x mais 7 igual a zero. Sempre igual a zero para achar o zero. Ou seja, qual é o x que me leva a essa equação a zero? Aí você resolve. Menos 2x é igual a menos 7, porque o 7 está positivo, passa para lá negativo. E aí eu tenho que x é igual a menos 7 dividido por menos 2. E aí eu faço menos com menos dá mais. E 7 por 2 é 7 por 2. Eu posso deixar a resposta assim. Ou eu posso dizer que x é 3,5. Porque eu posso dividir também 7 por 2. Tanto faz deixar na forma fracionária ou na forma decimal. Certinho? Beleza, professor.
Então, beleza. Então, assim, eu preciso dessa raiz para construir o gráfico de forma rápida. Então, o primeiro passo é encontrar essa raiz, ou também chamada de zero da função. O segundo passo é você observar a função. O valor... O valor de B. Que é só observar, né? Exemplo. F de x é igual a menos x mais 3. A gente sabe que se eu pedir os valores dos coeficientes, a gente sabe que A é menos 1 e B é 3. Então, eu quero B. Me interessa B. Aí eu tenho aqui outro exemplo. F de x menos 7x mais 1 meio. Ou seja, quem me interessa é o B. Então, eu tenho que o B vale quanto? 1 meio. Não me interessa o A agora, não. Então, diante da raiz e do valor de B, podemos construir o gráfico de forma bem simples da função. Só por isso. Não precisamos de tabela nenhuma. Então, vamos dar um exemplo. Construindo o gráfico da função afim. Exemplo. F de x, 2x menos 3 não. Menos 9. Menos 10. E aí, o que é que eu tenho agora? Eu tenho que primeiro encontrar a raiz. Então, raiz. Vou de outra cor aqui. Então, a raiz. Como é que eu encontro a raiz? Pego a função, a parte, né, a equação da parte da função, igual a zero. Então, eu pego o f de x igual a zero e resolvo. 2x igual a 10, x é igual a 10 dividido por 2, x é igual a 5. Então, eu tenho que minha raiz vale 5. Depois eu tenho que identificar quem é B. Aí eu sei que B é menos 10. Pronto. Diante dessas duas informações, é fácil eu desenhar o gráfico. Como é o gráfico? Eu desenho os dois eixos. Eixo X e eixo Y. Bom, como o X é 5, então ele só pode ser o valor para o eixo X. Tá? Eu não posso colocar 5 aqui, ó, nem aqui e nem embaixo, né? Que aqui embaixo é negativo e aqui é a parte positiva. Tá? Aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa. Então, eu não posso escrever nada disso. O 5 é o valor de x. Então, ele só pode estar no eixo x. Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Para a direita, não, que é positivo. Para a direita, que é positivo. Então, você conta 5. Não precisa contar assim, espaçado não, porque senão não vai dar, né? De acordo com o seu desenho. Então, se aqui for 1, então 2, 3, 4, 5. Então, 5 está mais ou menos aqui. Claro que não podemos fazer uma aberração, né? Tem que ser uma coisa lógica. Então, marquei o 5. Deixa eu marcar aqui de outra cor. Então, aqui é o 5. E o valor de B, que a gente identificou, que é menos 10, ele vai no eixo Y. Então, sempre isso aqui, ó, está no eixo Y. E esse aqui
está no eixo X. Chama de OX, né? OX, OY. Bom, então, menos 10 está no eixo Y. Menos 10 está na parte de cima ou na parte de baixo? Lá de cima, né? Que é negativo. No eixo Y, que é o eixo vertical, para cima é positivo. Ah, tem para baixo. À esquerda. Entendeu? Para baixo. Não, à Então, direita. não, direita não, para baixo. O eixo Y está aqui, ó. É o eixo que está vertical. É esse É eixo isso, aqui, é ó. embaixo. Isso, Embaixo negativo. Em cima positivo. Você tem isso, que saber que isso. aqui é zero, ó. O início de tudo. Ó, essa parte aqui, ó, é zero. Então, para cá, eu subo positivo. E para baixo, eu desço negativo. Para a Isso aí, direita, baixo. eu deixo positivo. Eu vou positivo. E para a esquerda, eu vou negativo. Então, se é menos 10, está aqui embaixo. Menos 10. Pronto. Aí agora eu vou pegar o ponto que bate em 5 e o ponto que bate em menos 10. E eu vou desenhar uma reta que passa pelos dois. Pronto. Esse é o Aí, gráfico. aí acaba. Aí acaba. Ah, não é muito complicado, não. Não. Não é não. Agora, engraçado. Quem é o valor de A nesta função aí? O valor de A Sim. A gente não acha A e B? Na função aqui, ó. não é o Aqui, ó. o 2, O 2. Então, A é 2. E o B é quanto mesmo? 10. Menos 10. O A, ele é positivo. O A, ele é positivo. E sendo positivo, isso quer nos dizer que a função cresce. É só uma curiosidade, tá? Não está no assunto não, mas já estamos falando sobre isso. Então, quando o A é positivo, a função é sempre desenhada nesse sentido, ó, crescendo. Quando o A for negativo, você sempre desenha a função desse jeito, ó, decrescente. Vamos fazer um decrescente hoje. Exemplo. Pronto. Primeira coisa, identificar quem é A. O A é menos 3. O B é 12. Se o A é negativo, então eu tenho que a função, tá? Só pelo A ser negativo. Agora vamos ver, achar as duas informações que eu preciso para construir o gráfico. Uma eu já tenho, tá aqui, ó, é o B. E a outra é a raiz. Que eu acho fazendo o quê? Pegando a função, vai dar 4, né? ganhando a zero. Vai dar 4. É. Então eu tenho menos 3x é igual a menos 12. X é igual a menos 12 dividido por menos 3. X é igual a 4. Aí depois eu faço
o gráfico, eixo X e eixo Y, e coloco os valores. Ou seja, o valor de B é 12. 12 é positivo. E o valor de B sempre está no eixo Y. Então, eu tenho 12 aqui. Por ser positivo. E o valor de X é 4. 4 positivo, lado de cá. Então, eu tenho 2 pontos. Agora é só desenhar um gráfico em azul. Desliguei. Deixa eu ligar de novo aqui. Vai ter uma sem querer. Pronto. Então, eu tenho agora uma reta que passa pelo 12 e pelo 4. E aí, se você olhar, é uma reta que decresce. E a gente já sabia disso. Perceba que a outra foi no sentido contrário, né? Está crescendo. Isso. Mas essa já está decrescendo. Quer fazer um aí? Tenta aí, Kendi. Fala alguma coisa aí, Kendi, que você está ouvindo aqui. Oi? Ah, tá. Tá Deixa eu vendo? ouvir. Pô. Tenta fazer ela aí, Kendi, para ver. 5 minutinhos. Se não conseguir, sem problema, tá? Pronto, beleza. Deixa eu tirar meu som aqui rapidinho. Professor, no caso aí finaliza com 6/4, né? Finaliza com... Peraí. Finaliza com 6/4 e você pode simplificar, né? Dividir por 2 e por 2, em cima e Ah, embaixo. dividir por 2, né? É.
que pode dar também 3/2. 3 Agora, sobre 2. esse valor aí no gráfico, como é que fica? 3 sobre 2 não é a mesma coisa de 1,5? Isso. Então, tá entre 1 e 2. 1,5 tá entre 1 e 2, não é não? 1,5. É, Entendeu? entendi, Você entendi. visualiza onde é que vai ficar 1 e vai ficar o 2 e coloca 1,5 no meio, que é a mesma coisa de 3 sobre 2. É uma base, né? É uma base. É. Você vê onde é que tá o 1, onde é que tá o 2 e coloca no meio. 3 sobre 2 está no meio. Entendeu? Vai querer fazer o gráfico? Eu montei aqui. Montou já? Então, beleza. Vou fazer aqui o meu. Então, você identificou quem é A, né? É melhor essas informações escrever do Isso, ladinho eu fiz aqui. assim mesmo. Aí, Quem é menos A, quem é 4, B. B é 6. A gente sabe que ela vai decrescer, né? Só uma informação que acrescenta para a gente. Decrescer. E o B é o 6, né? Que é o valor de Y. Então, eu tenho agora a raiz. Como é que eu encontro a raiz? Eu pego a função igual a zero. Aí eu fico com uma equação. Aí resolvo. Menos 4x é igual a menos 6. X é igual a menos 6 dividido por menos 4. X é igual a 3 meios. Já simplificando, tá? Sim. Bom, então eu vou agora traçar os meus eixos x e y e colocar os valores. 3 meios, como a gente falou, né? É a mesma coisa que 1,5. Então está entre 1 e 2. Então se aqui for 1, aqui for 2, o 3 meios vai estar aqui. E o valor de B é 6. Está na parte de cima do eixo y. E o B em cima, né? É, porque é positivo. E aí eu tenho minha função em verde, que é essa aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu botar aqui. Melhorzinha. Foi pior ainda. Tá aí. De novo decrescente, né? Tudo certinho aí? Certo. Tá de boa aí. Beleza. Aí tem uma atividade num caderno, num caderno, na lista de exercício, que diz assim, ó. Dadas as funções f e g, construa o gráfico das funções e descubra o ponto onde se intersectam, né? Onde elas se interceptam, onde elas se cruzam. Por exemplo, Canija, eu posso deixar aqui, eu posso dizer que existe uma outra função, né, aqui, vou chamar de g, e eu posso construir o gráfico, no mesmo plano cartesiano. Então, suponha que eu desenhe um gráfico, o gráfico bateu assim, ó. Percebe que esse gráfico que está em azul, ele toca o gráfico que está em verde? Né? Toca, toca. Toca. Ele toca nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é chamado de interseção. Né? Uma coisa que cruza com a outra é chamada de interseção. Interseção. E a gente tem como descobrir quem é esse ponto. A gente pode desenhar tranquilamente, mas a gente pode descobrir qual é o ponto de interseção entre duas retas, que é o que o problema está querendo fazer, entendeu?
tentar mostrar, né, tentar construir o gráfico das funções e descubra o ponto de interseção dentre elas. Então, eu vou tirar isso aqui, essa imagem. Pronto. E vamos fazer o exemplo, né? Vamos pegar a letra A. Vou fazer a letra A e vou deixar a letra B e C para vocês, tá? Então, questão 20. Pronto, beleza. Questão 20 da lista. Então, as funções são f de x igual a menos 2x mais 5. E g de x é igual a 2x mais 5. Então, a primeira coisa é desenhar f, né? Vamos desenhar f. Deixa eu pegar uma água para mim. Aí, a f é o seguinte. Você pega menos 2x mais 5 igual a 0. Deixa eu desenhar de outra. Menos 2x mais 5 é igual a 0. Aí passa o 5 para lá, fica menos 5. X é igual a 5 meios. A gente sabe que 5 meios é a mesma coisa que 2,5, né? Então, 2,5 está entre 2 e 3. E o b dessa função é quem? É 5. Aí, por outro lado, a gente constrói o gráfico de g, né? De g. 2x mais 5 é igual a 0. 2x é igual a menos 5. X é igual a menos 5 dividido por 2. Aí eu tenho que x é igual a menos 5 meios, né? Pronto, já encontramos. Menos 5 meios. Isso. E b é 5. Quando eu construo o gráfico, eu vou colocar o gráfico de f primeiro, tá? Então, 5 meios está onde? 5 meios está entre 2 e 3. Então, aqui, 1, 2, 3. Então, 5 meios, ó, tá aqui. Tá entre 2 e 3. Porque 5 meios é a mesma coisa que 2,5. E o valor de B é 5, então 5 está aqui. Então, 5 meios está aqui, 5 está aqui, eu vou desenhar ela em verde. Então, o gráfico é esse. Quando eu vou desenhar a função g, o x é menos 5 meios, né? Que é do outro lado, que é do lado de cá. Ó. Aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3. Então, tá aqui. Menos 5 meios. Entendeu isso aí, Canija? Entendi. Então, menos 5 meios está aqui. E o B é a mesma coisa. O B é 5. Então, eu vou colocar aqui em vermelho e vou desenhar a reta que passa por esses dois pontos. E perceba que essas duas retas, elas se cruzam. Elas se cruzam onde? Aqui em cima. Bom, aqui em cima tem uma informação para x, está aqui embaixo, e tem uma informação para o próprio y, né? Que está aqui mesmo. Então, para o y vale 5. E para o x vale quanto? Aqui embaixo, ó. Aqui vale 0. Então, descubra o ponto de interseção. Então, qual é o ponto de interseção? É quando o x for 0 e o y for 5. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é quando o x vale 0, tá aqui embaixo, ó. Mesma direção, tá vendo? 0.
E quando o próprio y é o próprio 5. Então, ponto de interseção. Agora, muitas vezes, não dá para determinar assim, olhando. Tem que determinar na equação. Então, como é que faz quando você tem que determinar na equação? O que é que deve se fazer em matemática para determinar um ponto de interseção quando você não tem um gráfico? Né? É muito fácil. Eu vou pegar esses dois exemplos, tá? Os dois exemplos foram f de x é igual a menos 2x mais 5 e g de x é igual a 2x mais 5. Para você achar o ponto de interseção sem nem menos desenhar o gráfico, sem ao menos desenhar um gráfico, é só você pegar o f de x e igualar ao g de x. Aqui você está fazendo o quê? Encontrando o ponto de interseção das curvas. Então, quando você pega um f e iguala a um g, você vai encontrar o x, que é a interseção. Lembre que o x que a gente encontrou foi quem? Foi 0, ó. Vamos ver se a gente vai encontrar 0, né? Então, vamos lá. Menos 2x mais 5 é igual a 2x mais 5. Então, quando eu passar o 2x para o lado de cá, fica menos 2x igual ao 5 do outro lado, menos 5 que vai chegar. Menos 2x dá menos 4x. Menos 4x é igual a 5 menos 5, 0. Então, isso vai ser 0, né? Porque vai ser 0 dividido por menos 4, e isso vai ser 0. Olha aí, ó. O x a gente já sabia que era 0, né? Olha ele aqui, ó. O ponto de interseção. E a gente já encontrou lá que é 0. Agora, como é que a gente acha o y? É fácil. É só você substituir em uma das equações. Então, vamos pegar f. F de x é igual a menos 2x mais 5. Agora é só pegar o x e colocar 0. Fica f de 0 é igual a menos 2 vezes 0 mais 5. Então, eu tenho que f de 0 é 0 mais 5. E 0 mais 5 é 5. Que é exatamente o 5, né? Que a gente já sabia aqui, ó. Olha o valor de y aqui, ó. 5. Que acabamos de encontrar. Olha o valor de y aí, ó. 5. Então, a gente não precisou saber do gráfico, né? Não precisava saber do gráfico para achar o ponto de interseção dessas duas retas, né? Porque o gráfico é uma reta. Então, basta que a gente encontre o valor, né? Primeiro iguale as equações e depois encontre o valor de x. Depois que a gente encontra o valor de x, encontrar o valor de x, a gente substitui em uma das equações. Professor, poderia ser substituído na equação do g? Poderia. Se você colocasse na equação de g, você encontraria também que y é igual a 5. Porque basta você substituir em qualquer uma das equações. E aí você encontra tanto o valor de x, primeiramente, né? E depois, substituindo em qualquer uma das equações, você vai encontrar o valor de y. Bom. E aí eu finalizo a questão da função afim, tá? De problemas que existem lá na lista. Eu quero entrar hoje no início da função quadrática. No início só. Certo? Bem no início. Para depois, Entendi. amanhã na terça-feira, a gente entra em função quadrática para encontrar as raízes, que é um pouco mais demorado, assim, né? Não tanto, mas
requer um pouco de cálculo, que é a forma de Bhaskara, né? Delta. Deixa eu ver se... Iago, acho que não deu mesmo para entrar. Eu falei com ele, ele disse que hoje não ia ter como assistir aula, não, que tava me pegado lá fazendo um negócio lá dele lá. Ah, tá, Parece que não tinha como tranquilo. entrar hoje, não. Beleza, então. E Abdias, né, e Ana sumiram. É, aqueles dois ali sumiram, rapaz. Não sei o que tiveram. Será que eles estão frequentando outras aulas? Não vou perguntar aos professores. Professor, pelo menos nas disciplinas que eu tô, não tô não, viu? Não estão não, né? Beleza. Tranquilo. Então, eu vou definir para você função do segundo grau, tá? E aí a gente, eu não vou ver gráfico da função do segundo grau não, tá? Eu só vou ver, hoje a gente vai ver, encontrar o valor de A, B e C, né? Dizer se é completa ou incompleta, bem simples isso. A gente finaliza a aula com isso hoje. E amanhã a gente vê raízes, né? Que é um pouco mais com cálculo. A gente vê as Pronto. raízes. Então vamos lá. Então, eu tenho aqui função. É também chamada de função quadrática, tá? Quadrática. Bom, a gente define a função do segundo grau assim, né? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes reais e a diferente de zero. Isso aqui é uma particularidade, né, assim, que tem que estar atenta, né? Lembra que o a também não pode ser zero lá no primeiro grau. O a também não pode ser zero aqui no segundo grau, certo? Então, um exemplo. Dois x quadrado mais 3x menos 10. Então, aqui eu tenho que os coeficientes são a igual a 2, b igual a 3, c igual a menos 10. Tudo bem aí? Beleza, até aí tranquilo. Outro exemplo. F de x igual a x. No caso, aquela aí tá completa, né? Tá completa, é. Eu tenho um valor de A, vale quanto aí? Me ajuda aí.
Não é isso? Não aparece? O valor de A é 1. Isso. O valor de B. 4x, menos 4x. Não, menos 4. O X não entra, não. Aí isso é menos 4. Menos 5. E C é menos 5. Perfeito. Outro exemplo. Que é o valor de A. Menos 3. E B, Menos 3. 4. Y é menos 3 mesmo? Oi? Y é menos 3? Isso, menos 3. Mas vem cá. O A não é que está com x ao quadrado? Ó. Ó o A, ó. O A não está junto ao x ao quadrado? Se você Isso. olhar para aqui, ó, não tem nem x ao quadrado. Entendeu? Então essa função, ela não é do segundo grau. Por quê? Porque o A aqui é zero. E o A não pode ser zero. A observação nossa. O A não pode ser zero. Tá vendo? O A tem que ser diferente de zero. Então, se o A é zero, o B é menos 3 e o C é 4, mas o A não pode ser zero. Então, essa função não é do segundo grau. Ok? Essa aí de cima, onde A é igual a Essa... 1. Ah, sim, é verdade. Eu tenho um erro aqui, meu. Foi uma desatenção Não. minha. Aqui é x ao quadrado. Ah, entendi. Pronto. Quando, no caso, quando é A, sempre tem que vir um quadrado, não é isso? É. O A sempre está junto ao x quadrado. Pronto, entendi. Entendeu? Deixa eu botar outro exemplo aqui. Deixa eu botar em azul. Quem é aí? Aí é menos 3 Aí, menos A. 3. Quem é B? B é 10. Mas B não está junto ao Aí, X? é isso. Isso, minha dúvida foi essa. Aí Então, então B não tem. B não tem, também é zero. E C? Menos 5. Menos 5. Onde é que tá vendo menos 5 aí? Canídeo. Pô, tá olhando de cima. Não tem, não. C é 10. Aqui, ó, o termo independente. O Ah, C é o valor que está sozinho. verdade. Certo? Vamos lá, mais exemplo.
Quem é A? 1, B, B menos 4 e C, C, 3 menos menos 3. 3. Vamos lá. Quem é A? 4. A é 4. Quem é B? 1, 1. E quem é C? 10. Perfeito. Você viu que eu troquei a ordem, mesmo assim você já sabe identificar onde é que está A, onde é que está B, onde é que está C. Vamos lá. Só mais um. Quem é A? 1 terço. 1 terço. Quem é B? 1 meio e C, 1. 1 meio. Isso. 1 meio. Menos 1 meio. Isso, E menos C 1 é meio, 1. isso. C é Perfeito. 1. Aí a gente diz que uma equação ela pode ser completa quando possui os valores de A, B e C, de A, B e C, e ela é incompleta quando possui pelo menos o valor de A. O valor de A, que significa que pelo menos o valor de A é de A para cima. Ela pode ter o A, ela pode ter o A e B, ela pode ter A e C, ou ela pode ter A, B e C. Entenderam? Entendi. Ela tem pelo menos o A, porque o A não pode faltar, entendeu? Então ela vai ter que ter A, né? E diferente de zero, né? Deixa eu botar aqui. O teu valor de A diferente de zero. A gente sabe disso, tá? Pela definição de uma função do segundo grau. Então, exemplo. É... Então vamos lá. Vou chamar aqui de A, de B, de C, de D e de E. Então, letra A. Quem é o valor de A? 1 ao quadrado. Só. Isso, 1.
Que é o valor de B? -3. -3. E C? 5. 5. Ela é completa ou incompleta? Completa. Completa. Letra B. Quem é A? 4. -4. Lembre que o sinal, Isso. Dani, já vem antes do número e ele tem que ser Eu tô considerado. esquecendo, E o B? 10. E o C? 0, né? 0, porque não tem. Então ela é o quê? Completa ou incompleta? Incompleto, não. Isso. Oh. Incompleta. Aqui, quem é A? 5. 5. Quem é B? 0. E C? 0. 0. Ela é Incompleta. incompleta. Aqui, quem é A? Letra 2. B de dado. 2, 0 0. e -4. Ela também é incompleta. Letra E. A vale quanto? 2. B. -4. E C. 10. Ela é completa ou incompleta? Completa. Quando a gente diz completa, a gente só diz completa. Quando a gente diz incompleta, a gente tem que dizer que é incompleta em quê? Por exemplo, na letra B, Ah. ela é incompleta em C. Entendeu? Na letra C, B e C. em B e C. Na letra D, B. isso. Então, Ainda tem que a especificar, equação... né? Hã? Ainda tem que especificar, né? Ela é incompleta em B e C. Não é obrigatório, mas é só você ter uma noção do que ela é Entendi. incompleta, entendeu? Aí ficaria para a próxima aula uma parte de como a gente desenharia a raiz dessa função. Né? Eu só vou falar um pouco sobre, mas eu não vou entrar no cálculo, certo? Certo. A gente vai ver na próxima aula isso aqui, ó. Raízes da função. Por que eu falo raízes, né? Raízes da função do segundo grau. Ou também chamada de quadrática. Isso aqui é para a próxima aula. Mas por que eu chamo de raízes no plural? Porque quando a gente fala de segundo grau, a gente pode possuir até duas raízes. Ou seja, a função que a gente trabalhou um monte aqui, né? Vou pagar essa. X² menos 5x mais 6. Esta função, por ser do segundo grau, ela pode possui até duas raízes. Ah, por que até? Porque ela pode possuir nenhuma, uma ou duas.
Por que até duas? Porque ela é do segundo grau. Segundo grau. Como já diz, ó, segundo, 2. Ou seja, ela pode ter até duas raízes. Na do primeiro grau, a gente viu que ela tinha uma raiz, porque é primeiro grau, certo? Quando a gente fala que ela não tem nenhuma raiz, é porque ela pode estar no outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos, tá? Quando a gente fala que ela tem uma raiz, é porque ela tem duas iguais. Duas iguais. As duas delas são iguais. Pode ser que seja assim. E quando ela tem duas, ela só tem duas. Ela tem duas diferentes, né? Uma 2, outra 3, uma menos 1, outra menos 7, entendeu? Duas diferentes. Então ela pode ter duas diferentes, ela pode ter duas iguais, que a gente chama de uma, pode dizer que é uma, e ela pode não ter nenhuma no número real, né, no conjunto dos números reais. Ela pode possuir essa solução em um outro conjunto chamado conjunto dos números complexos, que a gente não vai adentrar nesse assunto. Eu só fiz aqui um esqueminha do que a gente vai ver na próxima. E como curiosidade, a gente não vai desenhar um gráfico, mas enquanto o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, Canija, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Deixa eu apagar aqui isso aqui. Ela pode tanto ser assim, quanto ela pode ser assim. Voltada para baixo ou voltada para cima. E quem é que determina isso? É o valor de A. O A é positivo. E aqui o A é negativo. Mas a gente não vai adentrar nisso. É só curiosidade, certo? Então, como é o gráfico da função do segundo Entendi. grau? É uma parábola. Mas essa parábola aí é porque tem A, B e C, né? É, em A, B e C. E no caso do outro, é uma reta, né? Aí, no caso, a letra B fica onde aí? Na parte da direita ou... Não, não. Aí no A, o B e o C não é assim como estava no outro. O outro B entraria como Y, né? Aqui quem vai entrar é C. O C para a Ah, gente sim. é o valor de Y. É o Sim, termo entendi. independente. Entendi. Entendeu? E o A e B a gente não pega e bota aí, não. A gente tem que Ah, achar as sim. raízes. A raiz, né? Entendeu? Como as raízes são duas, olha ela aqui, ó. Uma vai ser aqui, a outra vai ser aqui, tá vendo? Ela toca duas vezes, tá vendo? Isso. Não lembra que vão ser duas agora? Na verdade, vão ser até duas. Até duas. Até Aí duas. você pergunta, Isso. professor, e quando for uma? E quando elas forem iguais? O gráfico vai ser assim, ó, quando ela for igual, ó. Ela toca, Lígia, em uma vez só, porque elas são iguais. Tipo assim, x' é igual a 1, x duas linhas igual a 1 também, entendeu? Entendi. Ela pode também ser virada para baixo. E toca em um ponto só e desce. E tem o caso ainda, quando ela não toca em lugar nenhum. Que é quando não está no número complexo. Ela pode ser assim, ó, flutuante. Tem essa opção também, né? Tem essa opção também. São as três opções. Mas claro que eu vou até apagar isso aqui, porque eu não vou entrar nesse detalhe, entendeu? É só curiosidade. Eu não vou nem deixar ali para o pessoal que vai assistir Certo. essa aula. Vou até apagar, tá? Tranquilo. Não vou deixar isso aqui, não. Pronto. Isso aqui só foi uma curiosidade. Deixa eu botar aqui. Não precisa botar, não. Vou botar com uma atenção. E aí é isso. Foi um aluno só hoje, né? Até que rendeu mais rápido. E eu acabei acabando um pouco mais cedo. Passou ligeiro hoje também, viu? É. Então eu pegar essa aula da 17, exportar.
Deixa eu ver. Gmail. Eu posto lá no grupo. Cadê, gente, aqui? Fundamentos de matemática. É uma pena, né? Começamos com 4 alunos. Tá aí. Beleza, Canija. Eu agradeço pela presença, tá? Beleza, professor? Tranquilo. E até amanhã, às 20h30, a gente se vê. Pronto, valeu. Até amanhã. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Boa noite.